Estamos aqui então em mais um episódio do nosso podcast do Instituto Lorena Wiesentheimer, que tem o objetivo de trazer assuntos diversos, temas de gestão, liderança, empreendedorismo, e eu tô aqui mais uma vez junto com meu parceiro de trabalho e de vida, Fabrício Beltrani, que hoje é gestor do nosso grupo. E hoje, gente, a gente vai receber aqui um convidado muito especial, que é um grande empresário da cidade, né? E mais do que isso, ele é conhecido como um grande líder, né? As pessoas gostam muito de trabalhar com ele, coordena aí mais de 800 funcionários, né? Hoje nós vamos conhecer então a história do Wilson Rezende, que ele é conhecido por ser um líder das trincheiras, que até os seus 30 e poucos anos ele não era empresário, era sim colaborador, então ele já passou pelo outro lado, ele sabe como que é estar no outro papel, e hoje, mais de 20 anos depois, ele exerce a gestão na prática e orquestra um time de mais de 800 colaboradores. Então, seja muito bem-vindo, Wilson, e conta aí pra gente um pouquinho da sua história, dessa transição entre colaborador e empreendedor. Legal, Lorena, Fabrício, obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje, poder contribuir um pouquinho, contar um pouquinho da minha história também e tentar gerar um pouco mais de informação aí para quem estiver nos ouvindo, né? Bom, a minha história, eu sempre trabalhei desde muito cedo, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com o meu jeito de fazer as coisas, uma criação muito rígida, muito firme pelos meus pais, né? Meio que italiano com português, então aquele pessoal bravo, né? E muito, extremamente exigente, né? Muito talvez seja pouco, por isso que eu vou usar o atributo extremamente exigente com tudo que faz, né? E também num jeito de que, assim, meu pai ficava bravo só de ter que mandar eu fazer alguma coisa, né? Então tinha um serviço para fazer, meu pai já olhava para mim e falava assim, pô, precisa mandar, né? Então, eu acho que esses movimentos, né, da gente ter que dar conta das coisas, ver os problemas para serem resolvidos, teve muito presente na minha criação, né? Na forma que meus pais também me criaram, né? Então, para mim, isso foi um pouco que natural, mas nem tudo foi simples. Eu vim do sítio, né? Do sítio... com 16 anos, vim para carpintaria, trabalhei na construção civil até os 22 anos, e depois como colaborador, né, já entrei na faculdade, consegui um emprego de digitador, de vendedor de software, né, nesse período enquanto eu fazia faculdade, digitador no Banestado Informática, que fazia digitação, compensações de cheque e tal, e logo depois entrei numa consultoria, depois de formado, entrei numa consultoria que desenvolvia software para indústrias, cooperativas, eles tinham muitos projetos aqui na região. E nessa consultoria eu desenvolvi minha carreira, né? Saí de programador, né? Analista ou programador analista, que antes a gente fazia tudo, e me tornei gerente de projeto. Foi onde efetivamente começou minha carreira de liderança, né? E saindo de lá, no ano 2000, comecei a DB1. Então foi assim que... Já era esse nome mesmo, DB1? Não, na verdade o nome se chamava Seta Soluções, né, em 2000. Em 2002, com a entrada de 2 sócios, e aí nós mudamos o nome para DB1. Né? O que antes que vocês me perguntem não tem nenhum significado. Né? É simplesmente um nome que a gente entendeu que era fácil de lembrar. Que pega, né? É fácil da pessoa memorizar, e a gente adotou esse nome, né? E a gente segue com ele até hoje. Nossa, e assim, sua história é muito bonita e a gente ouve falar muito assim, de todos os colaboradores que a gente já encontrou, falam muito bem, gostam muito de trabalhar lá, né? Sim. Então a gente percebe que é um lugar que tem uma cultura muito forte. Sim. E aí a gente quer saber, porque nós também, de certa forma, somos empresários e eu tenho certeza que quem tá assistindo também quer saber um pouco mais da sua visão sobre cultura organizacional, o que é cultura para você, como estabelecer uma cultura forte dentro de uma empresa. Ok, baita desafio conseguir entender ou passar tudo isso, né? Mas eu acho que tem uma palavra mágica que resume muito e eu vou tentar discorrer em cima dela. Essa palavra se chama intencionalidade. O que é intencionalidade? É aquilo que você coloca esforço para que aconteça, né? Então, a cultura de uma organização, ela não é muito diferente da cultura de um lar, de uma família. A grande questão é que quando ela é uma empresa pequena,
5, 10 colaboradores, então é muito fácil de você entender a cultura porque o dono está ali, né, ou o líder está muito presente e funciona mais ou menos como uma casa. Você não tem nada escrito, mas você faz algumas coisas, né, e aí papai e mamãe dizem, não, isso está errado, né, algumas vezes você toma uma bronca, inclusive, né, quando faz algo muito errado. Então você vai estabelecendo limites do certo e do errado, o que pode e o que não pode, o que é válido e o que não é válido. O grande desafio nas organizações é que essa cultura não seja adotada por líderes e sim tenha uma cultura centralizada. Então, até 10 pessoas, o próprio dono consegue controlar isso. O desafio começa quando você começa a ter que trazer líderes para a empresa. Então, o dono, na verdade, ou o fundador, ele se torna líderes de líderes. O desafio é como que a cultura naquele time não vai ser a cultura daquele time, daquele líder, e sim vai ser a cultura da organização. Como que eu não deixe uma liderança colocar uma cultura distinta daquela que eu acredito, né? No caso da DB Online, a gente brinca da seguinte forma. Um colaborador ele tem que ter condição, certo? De perder R$1 milhão e ter seu emprego garantido no dia seguinte. Porque ele perdeu fazendo as coisas dentro da cultura. Então não é o resultado em si, mas o que ele fez. Ao mesmo tempo, pode ter um outro colaborador que trouxe R$1 milhão para dentro da empresa, como resultado, etc., e no dia seguinte ele vai ser demitido. Porque a forma com que ele trouxe não tem a ver com a nossa cultura. E sim, não importa qual seja o resultado, também ele vai ter as consequências. Cultura a gente não negocia. Quando a gente consegue construir essa cerquinha que fica claro na cabeça de todas as pessoas do pode ou não pode. E aí que vem essa palavra mágica, intencionalidade. Isso foi extremamente desafiador para a gente, porque a gente não sabia muito bem como fazer. E aí que eu comecei a pesquisar o assunto, ler sobre o assunto. Inclusive tem um livro que eu recomendo muito chamado Walk the Talk, que é um livro que eu me baseei, além de outros treinamentos, para tentar ganhar conhecimento sobre esse assunto, de como que você fixa e coloca intencionalidade numa determinada cultura. Bom, havendo intencionalidade, então, por exemplo, na minha empresa aqui eu quero que as pessoas se importem uma com as outras. Então a gente tem lá um dos pilares que a gente chama de You Matter, né? Inclusive isso gera confusão com I Matter, né? Às vezes as pessoas querem trabalhar numa empresa onde todo mundo se importa com ela. Lá o conceito é você se importa com todo mundo. Agora, se todo mundo se importa com todo mundo, as pessoas vão se importar com você também, né? Então não podemos confundir as duas coisas. Então é você ter uma atitude de se importar verdadeiramente com as outras pessoas. Você fazer o teu trabalho se preocupando com quem vem fazer o complemento do seu trabalho, para que o trabalho fique mais fácil para ela, se preocupando com essa pessoa, com o que acontece na vida dela por inteiro. A gente não entende que pessoal, profissional. A gente olha lá o indivíduo como um todo, né? E isso para a gente é muito importante. E eu não posso ter um líder lá que pensa diferente disso. Então, uma vez que isso é um pilar, como que a gente coloca intencionalidade nisso? Primeiro, a gente declara isso de uma forma muito intensa. Quando eu falo intenso, tem que ser diferente daqueles valores que às vezes a gente vê na parede, né? Se você der Ctrl+C, Ctrl+V em outra empresa, parece tudo igual. Ética, transparência. Não, quando eu falo de declarar, é de você escrever, coloca isso em pelo menos 3 linhas, né? Para esse pilar, você vai ter que ensinar teu time e trazer exemplos, fatos, histórias, né? Que vão demorar pelo menos meia hora a ser contadas. As pessoas vão falar sobre isso, são fatos verdadeiros que aconteceram na sua organização, e todas as pessoas que estão chegando, elas vão passar por esse processo de capacitação e treinamento sobre essa cultura, né? Sobre como é viver naquele ambiente. Elas precisam compreender o que pode e o que não pode. Isso acontece quando a pessoa chega e depois... Quando a pessoa chega. O que eu faço de diferente enquanto cultura organizacional é que diferente da maioria das empresas, é que a maioria das empresas acreditam que as pessoas mais antigas e que defendem a cultura. Na minha experiência, nos trabalhos que eu tenho feito, quem mais defende a cultura é quem está chegando, né? Por quê? É mais ou menos aquela história da pessoa que recém aprendeu a dirigir.
ela fica mais atenta, mais ligada, né? E a pessoa que já está dirigindo há bastante tempo, às vezes faz aqueles... Acomodada. mais acomodada, dá uma pegadinha no celular aqui, vai relevando algumas coisas, né? Já tem os vícios, né? Já tem os Que vícios traz e outros acha que tá lugares. tudo bem, né? Então você imagina que legal que é eu treinar um novo colaborador, explicar para ele qual é a cultura e falar para ele, ó, você vai cair num time agora, né? É o que eu faço no meu processo de integração e até hoje quem faz esse processo de cultura sou eu. Se você vê alguma coisa diferente do que eu tô falando, é em você que eu aposto para fazer a defesa da cultura no ambiente que você está inserido, porque são 800 colaboradores. Eu não sei onde aquelas 20 pessoas que estão chegando vai cair. Pode ter uns que vão cair em times muito bons, com uma cultura muito alta, mas alguns podem estar com a cultura fragilizada. Então, se você perceber alguma coisa fora da cultura, você tem a responsabilidade de chamar a atenção do teu time e inclusive do seu líder. Agora, sabe aquela situação de quando um sobrinho ou teu filho te chama a atenção do pai, que o pai está fazendo alguma coisa errada, que ele fica extremamente constrangedor? Então a gente provoca esse tipo de situação, né? Por isso que eu invisto em quem está chegando. Primeiro, para que eles entendam a cultura e depois para que eles sejam os defensores da cultura no ambiente onde eles vão estar sendo inseridos. Então eu estou renovando esse contato com a cultura o tempo todo, né? Então essa é uma das formas que a gente tem de trabalhar, colocando intencionalidade em quem está chegando, colocando reconhecimento, o que a gente chama lá de pilares da cultura. Então todo ano tem lá as pessoas que têm um prêmio DB1 Awards. Então nesse prêmio são as pessoas que mais se destacaram no pilar. E aí o time conta as histórias das pessoas e como essas pessoas impactaram a vida delas, né? Dentro dos pilares de cultura, que são 9. E as pessoas ficam contando as histórias, que elas conheceram uma pessoa que fizeram alguma coisa relevante em relação à cultura. Só num movimento desse, são 9 prêmios, 5 finalistas, então nós estamos falando aqui de 45 histórias que precisam ir para julgamento. Histórias inscritas vão ser mais de 100, são centenas de histórias. Só no movimento que você faz, quantos pontos de contato você coloca as pessoas para terem com relação à cultura, o que é e o que não é a cultura. E aquelas pessoas que são reconhecidas e são os Oscars, vamos dizer assim, as referências num determinado pilar naquele ano por conta de uma história, de uma atitude que elas tiveram, elas viram referência. E aquela história vira referência para o nosso código de cultura, né? Jesus fazia muito isso, né? Usava parábolas, né, para ensinar princípios, ou seja, são histórias que ficam mais fácil de a gente absorver determinados princípios. Então esse tipo de mecanismo vai facilitando muito a gente vir criando elementos na cultura. E é isso que eu chamo de intencionalidade. Então cada empresa ou cada empresário deve encontrar um caminho, colocando intencionalidade, investindo tempo, investindo dinheiro, né, para que essa cultura seja efetivamente preservada. E se você não quer que seja a cultura de outro, é algo que o empreendedor, né, deve estar cuidando diretamente. Eu diria para você que é o tema mais importante da agenda do empreendedor ou de quem lidera uma companhia, é garantir a cultura dela. Então, para você, não é delegável isso. Não. Esse treinamento inicial não é algo que você pode passar para outra pessoa fazer. Senão vira um telefone sem fio e acaba chegando ali deturpado daquilo que realmente é. Sabe o que acontece? A maioria das pessoas vieram já com essa história de cultura desacreditada. Elas vieram de uma organização que tinha lá uma cultura descrita na parede, mas no dia a dia não era aquilo que elas viviam. Elas viam, inclusive, os próprios empreendedores adotando comportamentos diferentes, né? Então, eu vou te dar exemplos que são complexos quando você coloca um item na cultura. A gente coloca lá na cultura, a gente tem um pilar muito forte que é fazer o que é certo, né? Inclusive, ó, be fair, do right, don't hide. Exatamente. E me chamou muito a atenção. Então, para você, valores é algo que tem que estar muito bem estabelecido para que a cultura aconteça. Tem que estar estabelecido. Então, vamos pegar esse pilar. Tá. Então, a gente não vai esconder, vai ser justo, né? E vai fazer o que é certo, né? Como é que eu chego para um contador meu e falo assim, vamos sonegar imposto? Vamos fazer alguma coisa, ou como muitas empresas de tecnologia contratam PJs e não pagam dentro da lei que é a CLT, eu não consigo ter esse tipo de discussão com o meu time. Então nós precisamos fazer o que é certo e o certo o tempo inteiro. Claro que isso cria uma série de dificuldades para a gente em relação à concorrência.
mas também cria um nível de engajamento com o teu time, porque aquilo é verdade o tempo todo. Eu não negocio com o meu time, isso você tem que fazer certo, isso aqui nós podemos fazer dar um jeitinho. Não tem jeitinho, ou é certo ou não é certo, né? Então isso cria um nível de confiança entre as pessoas na hora que ela vai decidir e vai fazer alguma coisa que não há dúvida, né? Eu brinco sempre, não basta ser certo, tem que parecer certo. Eu fico quebrando alguns conceitos das pessoas para elas não pararem assim, sabe aquela história? Ah, se você não fez nada de errado, então não precisa se preocupar com o que os outros estão pensando. Na DB1 você tem que se preocupar sim, porque se alguém está vendo alguma coisa diferente do que é a realidade, é porque você não está tendo o nível de cuidado suficiente com como você está fazendo aquilo. Você está deixando margem para as pessoas pensarem algo errado, né? Então a gente precisa cuidar disso também. Então o sarrafo é um pouco mais alto na DB1. E isso está combinado, né? Já na entrada a gente já combina essas coisas. Obviamente, para a gente trazer as pessoas que estão chegando, a gente faz testes, né? E a gente faz entrevistas avaliando se o jeitão da madeira já vai dar certo aqui, porque senão não funciona, né? E aí depois, nessa integração, eu garanto que isso esteja funcionando dessa forma e durante a jornada das pessoas, anualmente na avaliação de desempenho dela, 50% da avaliação dela é sobre esses comportamentos de cultura. Então isso a gente fica batendo o tempo todo, é quase que uma lavagem cerebral. Então tem vários processos que precisa ter para que isso funcione. Então a gente está falando de ritos, prêmio é um rito, né? Símbolos, a gente tem imagens que representam pilares, né? Tem pessoas que representam determinados pilares, né? Então esses elementos precisam estar presentes no ambiente para que as pessoas se conectem emocionalmente com aquilo. E outra, tem que ser algo que realmente tem a ver com os valores daquelas pessoas, né? Então existem outras companhias com valores distintos e não tem certo ou errado. Tem aquilo que serve para DB1 e aquilo que não serve para DB1. Então eu não estou aqui para julgar outras companhias. Eu estou dizendo como é que funciona para a gente chegar no resultado, chegar na vitória e conquistar nosso mercado. A gente precisa fazer de uma forma que a gente olhe para trás e sinta orgulho. E a gente vai sentir orgulho se a gente fizer isso dentro da cultura. Então isso é muito claro para a gente. Por isso que eu falo que é a nossa cerquinha onde a gente pode jogar. Então isso cria um ambiente bem bacana, quando várias pessoas estão vivendo dessa mesma forma juntos, né? Então isso cria um ambiente muito mais fácil das pessoas trabalharem, com muito mais tranquilidade, sem política, sem aquela agenda que estressa a pessoa, que não é o trabalho. Ela fica tão preocupada com as outras coisas, aquelas conversas internas, intrigas, pessoas que não ajudam umas às outras e termina o dia cansada. Aqui na DB1 a pessoa pode chegar no final do dia cansada porque fez bastante coisa, mas não porque tem uma agenda negativa, né, que fica consumindo a cabeça da pessoa e o estresse, porque tem um ambiente altamente controlado em termos de cultura. Wilson, e você acha que isso é o diferencial da DB1 ter chegado onde chegou, né? Nesse tempo de história aí que vocês têm? Cara, eu tenho certeza, né? Hoje, olhando para trás, depois de todo esse tempo, né? Tendo passado, inclusive, por uma pandemia global dentro dos nossos princípios, né? Porque dentro dos nossos princípios tem muito forte essa questão do You Matter, mas tem também a questão da justiça meritocrática, ou seja, as pessoas precisam continuar produzindo e entregando. Então a gente não trabalha com pessoas, com coitadinhos, né? Nós trabalhamos com profissionais que fazem entregas para o mercado, e entregas com qualidade. A gente não abre mão disso de jeito nenhum, né? E a gente teve muitos momentos que eu cheguei a questionar, né? Um dos momentos, obviamente, foi quando a empresa começou, que eu já tinha um pouco esses elementos da cultura já estavam muito presentes, não tão estruturados, mas outros empresários falavam para mim, não, cara, isso não vai dar certo, né? O negócio da empresa é ganhar dinheiro, patrão, empregado, deu lucro, tá tudo certo, né? E eu não estava disposto a fazer uma empresa focada prioritariamente em lucro, não tenho nada contra lucro, acho que é importante, e empresa de sucesso gera fluxo de caixa positivo, que estejamos claros. Mas tem outras coisas que também são importantes, né? Passamos por momentos que a gente teve muita dificuldade, quase quebramos, né? E ainda conseguimos sair de situações adversas dentro dos nossos valores, e passamos por uma pandemia, que durante a pandemia a gente tivemos que fechar escritórios. A gente tinha uma sede só contando uma história aqui. A gente tinha um escritório em Prudente e tivemos que fechá-lo.
E nesse escritório que nós tivemos que fechá-lo, trabalhava uma senhora que cuidava da parte cozinha, copa, e tem um filho deficiente. E quando nós decidimos fechar o escritório, a gestora que cuida da parte facilities veio me procurar, quase que se dava para ver nos olhos dela assim, o que eu vou fazer com ela, né? Eu olhei para ela e falei, nós temos uma decisão estratégica, é fechar o escritório. Fecha o escritório. Nós não podemos negociar isso estrategicamente para o grupo, isso já está definido e vai ser resolvido. E está resolvido. Vamos fechar o escritório. E a pessoa? Nós vamos demiti-la. Porque não tem o que fazer. Ela é de lá, nós não temos como trazer, ela será demitida. Porém, você não vai contar isso para ela. Você precisa pagar um ano de salário para ela não ficar, durante esse processo que a gente está fechando o escritório, desempregada ou não assistida. Nós vamos pagar, nós não vamos ficar olhando só para o seguro-desemprego, essas coisas. Nós vamos cuidar dessa pessoa que foi importante para a gente durante toda essa jornada. Então, a gente não vai desviar da estratégia, tampouco vamos ficar só olhando para a legislação e vamos olhar para esse ser humano que está lá também e que pode estar numa situação de dificuldade e a gente precisa cuidar dela também. Então, a gente precisa atender tudo. Esse é o desafio. Então, não basta fazer só o que é certo. Quando eu falo que tem que parecer certo, envolve uma série de outros aspectos. Legalmente, a gente poderia desligar, ele ia receber o seguro-desemprego e não teria a de errado conosco. A gente estaria fazendo tudo certo dentro da lei. A gente foi além. Na verdade, mal precisou, porque 60 dias depois ela estava empregada na casa de um dos colaboradores que estava precisando de uma pessoa, inclusive, né? Mas é esse tipo de abordagem que exige, muitas vezes, coragem para você fazer o que tem que fazer dentro desses valores. E principalmente a alta gestão, principalmente eu, né? Então eu não tenho margem para fazer alguma coisa fora da cultura, seja na minha vida profissional ou pessoal, né? Então a gente tem que dar efetivamente o exemplo para que isso de fato se consolide, senão também vira uma hipocrisia. E aí o teu time saca muito rapidamente quando uma cultura é hipócrita, é coisa legal para colocar na parede, mas o próprio dono não vive isso. E aí, na verdade, o dono faz movimentos de contracultura, que a gente chama de faz esforço contrário, o seu time faz a mesma coisa, aprende que aquilo lá não é de verdade. Então, acho que essa verdade naquilo que você está colocando e defender isso sempre, mesmo nas situações mais adversas que existam, e não olhando efetivamente só para dinheiro, que é o que faz a diferença de você consolidar efetivamente uma cultura na organização. Nossa, que legal. E eu conheci o Wilson, pessoal, porque ele foi numa consulta, né, para fazer o transplante, então ele tá cabeludo agora, né? Pois é, né? Cresceu um pouquinho. Mas assim, durante a consulta, eu perguntei para ele, né, o que ele fazia, o que ele achava que era o grande diferencial ali da DB1, da empresa dele, e ele me falou uma palavra que para mim foi muito marcante. Ele falou assim, pessoas, equipe. E era uma época que eu tava muito naquela fase de eu preciso focar muito naquilo que eu tô fazendo, eu tenho que ser muito boa, eu tenho que entregar muito, eu sempre me cobrei muito. E aí, quando ele me falou aquilo, parece que, assim, meu chão abriu. Porque eu tava assim, eu preciso. E a hora que ele falou pessoas, eu comecei a ampliar meu olhar para um time que tava ali, sabe? Que confia em tudo que a gente tá fazendo. Eu falei assim, gente, eu preciso olhar mais para essas pessoas que estão aqui. Então, graças a isso, e aí foi nessa ocasião que você comentou de alguns treinamentos que você fazia, depois se você quiser falar um pouco sobre isso, foi quando eu falei, nossa, eu preciso treinar esse povo, porque todo mundo aqui precisa estar falando a mesma língua, né? Não adianta eu ir lá fazer aquele esforço para entregar alguma coisa se meu time não estiver alinhado ali junto. Então, como que é para você essa parte de treinamento? É constante? Quem você seleciona ali para realizar esses treinamentos? É todo mundo que entra? Como que é isso para você? Legal. Essa jornada, acho que todo mundo que empreendeu passou, né? Tem um momento na nossa vida que a gente está assim, parece que se a gente não está lá na frente puxando, a coisa não vai, né? E uma vez, justamente conversando com uma consultora, ela me falou, olhou para mim e falou assim, você não está cansado de fazer força puxando os outros, não? Aí eu falei, tô. Ela falou, não é melhor colocar os outros para te carregar? Eu falei, como assim? Né? Ela fez, obviamente, no sentido figurado essas duas perguntas, mas tirando o aspecto do carregar, que é altamente impactante, mas de carregar junto, né? Com a gente, né? Então, da gente dividir, na verdade, com as outras pessoas. Eu acho que o nosso grande erro, muitas vezes, é achar que a gente vai encontrar alguém que faz tudo que a gente faz.
Na verdade, se o fosse, ele teria o mesmo negócio que a gente, né? Então, a gente precisa aprender porque tem toda uma questão de background, de histórico, de preparação que a gente teve que talvez a gente não vai encontrar numa outra pessoa. Então, sim, a gente é a pessoa mais preparada ou deve ser a pessoa mais preparada da nossa organização. E a gente precisa fatiar esse esforço com outras pessoas. Para uma tarefa que você faz sozinho, você vai precisar de 2 pessoas, né? Então, você vai dividir mais entre as outras pessoas. Mas aí a pergunta é, como é que essa pessoa vai executar isso com competência, né? Com eficiência? É treinamento. E aí o olhar é quais são os treinamentos que eu passei para executar isso com eficiência, né? Então eu tenho a disciplina de exigir dos meus liderados coisas que eu já treinei, né? Então eu sei que aquele treinamento é importante, eu sei que aquilo faz uma diferença na vida do profissional, porque eu treinei. De vez em quando alguns colaboradores chegam e falam, mas precisa fazer esse treinamento mesmo, né? Ele é um treinamento mais antigo. Eu falo, não, vai lá e faz, depois a gente conversa se precisa ou não, né? E aí se não precisa, você achar que não precisa, aí eu tiro para os próximos, e aí você me ajuda a evoluir, né? Normalmente a pessoa faz o treinamento e acha que foi legal pra caramba, né? Então, a pessoa faz esse treinamento e você delega atividades para uma pessoa que está mais treinada. Eu divido os treinamentos em 2 escopos. Tem uma parte técnica que a gente precisa aprender, como qualquer negócio. Eu tive que desenvolver também meus treinamentos técnicos para sair de funcionário, gerente de projeto para empreendedor. Então, disciplinas de marketing, por exemplo, vendas, eram disciplinas que eu não conhecia na minha carreira técnica, né, e tive que aprender, mas eu tenho também metade, 60%, 70% do investimento que a DB1 faz hoje, inclusive nos seus colaboradores, são o que eu chamo de treinamentos de desenvolvimento pessoal, da pessoa se desenvolver enquanto indivíduo, né? Então tem a ver com treinamentos de relações humanas, e acho que foi um que a gente chegou a conversar com o Dale Carnegie, vou fazer o jabá para o Guilherme aqui, ele vai ficar bastante feliz, né? Eu já sou fã, inclusive, dos treinamentos dele, do próprio Guilherme, grande líder também, empreendedor. Tem vários treinamentos de relações humanas, liderança, negociação. Então, para que a gente possa fazer as coisas efetivamente na técnica, então são uma linha de treinamentos comportamentais e técnicos. E treinamento, bom, custa. Não adianta ficar assistindo um videozinho no YouTube que você não vai, teu sarrafo não vai chegar no nível de eficiência profissional, né, de performance. Você vai ter conteúdos muito básicos, que é ótimo para você começar a entender os caminhos, mas o treinamento realmente de alto nível ele vai custar tempo, vai custar dinheiro, né? Assim como um bom livro vai custar tempo, vai custar dinheiro, tempo para você realmente se dedicar e debruçar em cima daquele livro, talvez fazendo mais de uma leitura para absorver efetivamente aquele conhecimento. Então, esses treinamentos comportamentais são vários. E aí tem vários consultores, eu acho que líder precisa se desenvolver também em questões de autoconhecimento, né? Então, Enneagrama são treinamentos que eu já fiz. Lá na DB1 a gente faz, os líderes são obrigados a fazer treinamentos que a gente chama de análise transacional, que tem a ver com jogos psicológicos, né? Para ele sair fácil daqueles joguinhos de, o chefe, o outro cara lá não fez o que tinha que fazer, então eu não consigo entregar o meu. Então é uma vítima procurando, que tem um perseguidor procurando um salvador, né? É o clássico dos irmãozinhos lá, mãe, meu irmão brigou comigo, né? Querendo buscar um salvador. Isso acontece no ambiente de trabalho. Isso mesmo, é triângulo do... Jogos psicológicos, é um triângulo, isso, tem um triângulo, eu não lembro exatamente o nome desse triângulo, mas tem essa história do triângulo. Tem um herói, a vítima... Isso, e o perseguidor, né? Então, isso é um clássico no mundo corporativo que estressa a produtividade, o ambiente e, obviamente, a produtividade, principalmente de quem trabalha com serviço, com pessoas, né? Então, esses treinamentos, eu costumo dizer que são lubrificantes na engrenagem de uma máquina de serviço. Wilson, e como que você divide lá a estrutura organizacional, né? Que você mencionou um pouco aí de delegar, né? Acho que o líder, ele chega muito nesse ponto de, não vai fazer como eu faço, né? Mas o meu tempo é escasso, né? Se eu não delegar, se eu não tiver outras pessoas para me ajudar aqui, eu não vou conseguir chegar onde eu quero chegar, né? E como que você faz para dividir ali a estrutura organizacional em... são quantos colaboradores para cada líder? Você tem um número assim? Como que vocês fazem lá? Se dividem por setores? No setor de tecnologia, eles têm uma máxima que o time ele
ele deve ser do tamanho que é suficiente para que 2 pizzas seja suficiente para que todos comam, né? Então isso leva a gente para times de 5, 6 pessoas, né? Eu prefiro trabalhar com organogramas um pouco mais achatados. Eu gosto mais de a gente está fazendo uma força para trabalhar com times aí de 8 a 10 pessoas. A ideia, pelo menos nossa, é ter uma estrutura de liderança mais enxuta, pessoas mais capazes liderando mais pessoas de uma forma mais, uma liderança um pouco mais leve, né? Obviamente isso tem a ver muito com a senioridade da equipe, a capacidade que a equipe tem. Então times mais jovens ou mais júniores precisam de um líder mais presente, então ele vai ter uma tendência de ter que ter menos pessoas para ele liderar. Agora, um líder que está com times mais maduros, né, pessoas mais autônomas, com envergadura maior, ele pode tomar conta de mais pessoas, para a gente não ficar com organogramas tão verticalizados. A verticalização do organograma é um dos principais sintomas na verdade, causas, não sintomas, né, de ineficiência. O sintoma é a ineficiência, você não fica produtivo, porque você acaba tendo aquele, eu chamo de leader hub, sabe aquele cara que pega uma demanda e ele delega para 3 pessoas. Aí uma das 3 pessoas não fez a entrega, aí traz uma justificativa por que não foi entregue. Aí esse líder pega a justificativa que esse cara trouxe e leva para o chefe dele. Ou seja, qual que é a função dele, né? Então ele só leva e traz coisas, né? Ele não consegue realmente fazer o combate e garantir as missões. Então tem muita organização que tem essas estruturas que o líder, na verdade, ele está ali para juntar e fatiar. É uma atividade de liderança, efetivamente, né? É uma atividade de chefia, né? Eu acho que as organizações que ficam trabalhando só com chefe, né, não vão ser muito produtivas. Então a estrutura básica que a gente tenta manter é essa, tentando dar mais autonomia para os times que estão, para as pessoas que estão na ponta, né? A nossa cultura permite a gente fazer isso. Então, quem tem que tomar uma decisão lá na frente de um cliente é a pessoa que está atendendo ela. Não tem que perguntar para o chefe. Dentro da nossa cultura, você toma a decisão e resolve. Então, tem menos demanda também subindo para o chefe em função da própria cultura que a gente estabelece. A pergunta sempre é, você tem um problema? Tenho, tá, beleza. Então é aquela máxima que a gente aprende, inclusive, no curso do DEIA, né? Tá bom, então me traz aqui qual que é o problema, né? 4 alternativas de solução e uma sugestão de qual é a melhor e por quê, né? É nesse nível de colaborador que a gente quer, e não aquele cara que fica procurando o chefe herói, que a gente chama de delegar para cima, e aí, chefe, o que eu faço? Aí o chefe fala, não, faz C. Aí dá errado, daí ele vai, eu fiz o que o chefe mandou, não é problema meu, né? Então é o que a gente chama de delegar para cima, né? Delegar para o chefe para fazer. E tem muito chefe que adora cair nisso, né? Mas dá para sair disso muito facilmente se você for um líder treinado. E você é mais adepto ali dessa liderança mais horizontal ou essa liderança de cima, né? Que top-down, né? Cara, eu gosto de comando e controle, entendeu? Se eu pudesse, eu sentava e mandava em todo mundo, mas não funciona. Mas já foi assim? Já. Eu tenho essa curiosidade, assim, porque, claro, você tem muitos anos, né? E hoje você fala, olha, os nossos valores são esses, a gente trabalha assim, dessa forma, então hoje para você é muito mais claro. Sim. Mas lá no começo, e até assim, qual que foi a indignação, né? Pode ter sido na época que você trabalhava em outro lugar, outra empresa, que você olhava e falava, isso aqui tá errado, porque eu acho que uma das características que eu vejo muito nos grandes líderes é a indignação. Sim. É não tá acomodado com aquilo, não, eu preciso mudar isso aqui. Então foi o que você viu lá fora, foi começar a fazer, e às vezes a sua empresa você falar, não, vamos começar isso aqui do zero, que tá tudo errado. Então como que é isso pra você? A Debian foi meio assim, né? Eu acho que tá tudo errado, vou começar um negócio do zero porque eu acredito em outra coisa, né? E eu acho que eu não vou achar um lugar assim para eu trabalhar, né? Foi um pouco nessa tese mesmo. Porque de onde eu vinha era uma estrutura de muito controle, né, e tal, né? Eu odiava, a gente trabalhava em projetos, eu odiava que meu chefe ia nos projetos, então eu deixava tudo funcionando para que ele não tivesse que ir lá. Se ele fosse lá cada 6 meses, eu estava feliz, né? Nos meus projetos. Porque eu odiava o controle, né? Ao mesmo tempo, eu tenho uma natureza, eu venho de pais controladores, né? Meu pai é extremamente firme, rígido, né? Então são um estilo mais controlador, e a minha liderança natural acabou, obviamente, tendenciando mais para comando e controle. Então eu nasci um líder controlador, né? Então, para eu garantir, eu fui gerente de projeto na minha carreira. Trabalhei 7 anos como gerente de projetos nessa função. Eu nunca atrasei nenhum projeto.
Então, como é que eu garantia que eu não iria atrasar nenhum projeto? Eu controlava tudo e todo mundo, o tempo todo, né? Então, eu sabia o que numa equipe de 15 programadores, eu sabia o que cada um estava fazendo aquele dia, né? Como você se livrou disso, desse vício? Então, chega uma hora que você fala, esse negócio não vai dar certo porque eu não vou dar conta, né? Porque até 5, 10, 15 você vai. Depois de 15, você não vai mais. Você não controla, você não consegue. É impossível você fazer isso. Então, para quem quer ficar como dono de uma pequena empresa, beleza, é um perfil que vai funcionar e você vai dar conta do negócio. Então, também não tem nada de errado com o comando e controle. Eu não sou contra o comando e controle. Mas não é um modelo escalável. Esse que é o desafio. E aí também teve uma. Aí você vai encontrando pessoas, outros líderes, outros empresários, consultores que vão dando aqueles chacoalhões em você. E um dos líderes que eu estava conversando, e justamente sobre essa questão do controle, ele me falou um negócio que me marcou muito enquanto pai e também enquanto líder, né? Por que você quer tirar o direito das pessoas cometerem os erros dela? Ou dos teus filhos cometerem os erros deles? E aquelas coisas que você ouve, você fica falando assim, eu não tenho resposta para isso, fica engasgado, mais ou menos como você falou de pessoas aqui, né? Aquele troço fica ruminando, né, dentro da gente, né? E isso fez uma virada de chave em mim, né? Porque, de fato, se eu quisesse ter um negócio maior, eu ia precisar de mais pessoas. Essas pessoas iam cometer os erros delas, né? E para que isso acontecesse, eu ia ter que dar mais autonomia para elas, e para dar mais autonomia para elas, eu ia ter que sair do controle. Então, eu tive que passar daquele cara que falava primeiro e tal, eu falar aquele cara que fica quieto e falar assim, o que você acha? Mas eu já sei a resposta aqui dentro e queria falar, mas eu não vou falar. Mas aqui dentro tá aquela agonia para falar o que. E aí a pessoa fala, não, vou fazer tal coisa. E aí, em vez de você falar assim, você sabe que aquilo não é aquilo. E aí você fala assim para ela, o que mais que você acha que dá para fazer? E você já sabe a resposta. E você gasta 15 minutos numa reunião com essa pessoa, construindo uma solução com ela, ou para que ela chegue em algo próximo do que você gostaria, e que, vamos falar a verdade, duas cabeças pensando junto, fica até melhor do que você tinha pensado inicialmente, né? Só que você teve que gastar tempo com essa pessoa para ajudar ela a refletir e pensar. Só que ela sai da tua frente para executar a ideia dela. E isso muda o jogo, né? Para executar a ideia do chefe. Então, quando eu aprendi o poder disso, eu falei, bom, é melhor eu investir um pouco mais de tempo nesse processo de delegar, conversando com as pessoas e permitindo que elas avancem segundo as suas ideias, do que eu tentar controlar. Acabei de vir de uma reunião agora para esse podcast, onde eu estava falando com um diretor, onde a gente estava discutindo. Eu tenho uma visão sobre um caminho para resolver um problema, e ele tem uma visão diferente. E eu tenho certeza da minha visão aqui dentro. Mas eu saí da reunião falando, cara, eu penso, a gente conversou aqui, nós encontramos dois caminhos. Já que você veio aqui pedir minha opinião, eu acredito mais nesse caminho, mas você tem autonomia para decidir. Foi assim que eu fechei a reunião. Vai ser a tua escolha, a tua decisão, tua responsabilidade. Claro que gera um certo sofrimento, porque você acredita que a pessoa vai numa direção errada. Mas a grande pergunta é, qual é o dano que ela que teria se ela fosse numa direção errada? Ou será que quando ela começar a dar alguns passos nessa direção errada, ela não vai aprender e vai vir para outra direção que você, através de uma semente que você já plantou na cabeça dela? Então, eu aprendi a ter um pouco mais de paciência e investir nas pessoas, porque ninguém aguenta trabalhar debaixo de um líder controlador. O que acontecia comigo é que eu formava as pessoas e perdia, porque as pessoas cansavam. E a partir do momento que eu comecei a desenvolver mais as pessoas começaram a se aproximar mais de mim porque elas eram desenvolvidas. E eu fui tendo pessoas por mais tempo. É um investimento de longo prazo. É um investimento você tem de longo mais prazo, trabalho, isso. né? Como na vida, né? Qualquer investimento que você vai fazer. Exatamente. Só que não é uma historinha muito simples. Se você vai investir em 10, vai sobrar 2. Mas se você não investir, não sobra nenhum. Alguns vão aprender e vão embora. Se você investir também, a consequência vai ser sua, né? Porque aí você vai ter que lidar com pessoas que não estão desenvolvidas E outra, se eu olhar para trás hoje, no comando e controle, é impossível fazer uma empresa com 800 colaboradores, com unidades no Chile, no Uruguai. Não teria como, são 7 negócios. Não teria como fazer uma empresa desse tamanho, não teria como gerar prosperidade na vida de tantas pessoas.
Então não é o caminho, né? O caminho é uma liderança um pouco mais leve, e para quem é empreendedor e tem um ímpeto maior do controle, tem que fazer sua luta interna, né? Acordar cedo e falar assim, eu vou entregar, né? Eu vou entregar o controle, né? É uma jornada, eu luto contra isso toda a minha vida, né? A última que eu fiz esse ano foi o seguinte: eu não quero mais controlar nada, eu vou abandonar minha sala, eu não tenho sala mais, né? Então, esse tipo de pacto que você vai fazendo com você ao longo da vida, para você vir se libertando, porque ainda vai sobrando resquícios de controle que vai gerando medo nas pessoas. As pessoas ficam te olhando diferente, né? Então, a gente vai ao tempo inteiro identificando e eliminando, né? Porque de olhar na tua cara, muitas vezes você está estabelecendo um gosto ou não gosto, e isso já é, de certa forma, o controle. Então, essa é uma luta constante. Cada um de nós tem um vício, né? Pode ser que tenha ouvintes que vai se identificar não no vício do controle, mas vai se identificar talvez no vício de deixar para depois, sabe? Aquele negócio que tem que fazer, mas amanhã eu faço, ou tem uma reunião muito estressante, daí eu prorrogo a reunião, né? Então eu chamo que é o vício da procrastinação, né? E pode ser um grande empresário, mas ele tem que lutar com isso. Então ele tem que colocar na agenda e falar, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer hoje de uma forma ou de outra, né? Então todos nós temos os nossos vícios, os nossos desafios, e nós precisamos lutar contra ele o tempo todo, né? E aí sim a gente vai se tornando um líder cada vez melhor. Então, muitas vezes as pessoas que me conhecem, aquelas que não convivem comigo muito tempo, não vai reconhecer em mim um comando controle. Mas eu preciso confessar, eu adoro. Por isso é tão importante o autoconhecimento, né? E os treinamentos, né? Eu acho que a gente investiu bastante nessa área de autoconhecimento. A gente gosta bastante de psicologia, né? E nós, como médicos, né? Na formação, a gente foca mais na parte técnica, né? Isso. É igual na parte da programação, Mesma né? coisa. Então, você não desenvolve outras habilidades, a comunicação, vendas, igual você comentou, né? Exatamente. Liderança. E dentro do autoconhecimento, você vai identificando, olha, eu tenho mais um perfil controlador, então eu vou ter que trabalhar isso, né? Vou ter que me neutralizar, né? Exatamente. E de vez em quando soltar. Numa situação de crise, lá na DB1 eu já falo, gente, pode sair de lado agora, que agora é comando e controle, é comigo, né? Pode, em cenários de crise, isso é muito bem-vindo. Então, todo defeito é uma qualidade. A brincadeira tem que funcionar quando a gente faz o autodesenvolvimento enquanto líder. Sabe o filme do X-Men? Que daí os caras têm uns poder lá e aí destrói tudo, né? E aí, de repente, eles aprendem a controlar esse poder. Então, esse autodesenvolvimento é mais ou menos isso. Você conhecer você, entender suas potencialidades, suas fraquezas e poder soltar isso ou segurar de acordo com a necessidade e não de acordo com a tua vontade, né? Então, é essa habilidade que a gente conquista ao longo do tempo enquanto líder, quando você se desenvolve nessas questões de autoconhecimento e de técnicas, né? A gente falou aqui de jogos, falamos aqui de delegar para cima, tudo isso aí é técnica, isso está escrito nos livros, isso já está assim, são coisas consolidadas que a gente passa no nosso dia a dia, que a gente pode estudar, né? E aprender rapidamente como lidar nesse tipo de situação e como responder cada situação que chega até você. Você vai ficando um pouco mais treinado, né? É como se fosse artes marciais de liderança, alguma coisa assim, né? Então, você quer dizer que, no geral, você deixa, né, dá mais essa liberdade, até que isso propicia inovação, que é muito importante na sua área, né? Sim. Mas em cenários de crise, né, crise econômica, pandemia, não, vou trazer o controle de volta aqui, né? Primeiro mês de pandemia, todo mundo em casa, eu falei, o fluxo de caixa é meu, a aprovação de conta é minha, deixa eu ver o que está acontecendo, né? Obviamente, em alguns momentos você assume o controle, né? Para ver o que você vai fazer a partir daquilo, em cenários de muito cenário. Como eu digo, não tem nada de errado. O que a gente tem que entender é que o líder ele não pode ter um comportamento padrão. Ele tem que ser uma escolha, né? A gente só consegue fazer essas escolhas quando a gente está treinado. Senão ele vira um comportamento padrão. Fica aquele líder, não, eu sou assim. Cara, a gente não é. A gente é o que a gente quiser e age como a gente Síndrome de Gabriela, né? Exatamente. Nasci assim. Nasci assim, cara. Não tem isso. A gente, enquanto líder, tem que evoluir. E cada vez a gente tem que evoluir mais, porque quanto mais a gente evolui, a gente consegue colaboradores melhores, porque a gente consegue
evoluir esses colaboradores também. E aí o negócio, obviamente, prospera, e por isso que eu acho que o principal diferencial da DB1 é, sim, pessoas e, obviamente, nossa cultura. Então, autodesenvolvimento, né? O primeiro ponto, desenvolver pessoas e abrir mão de algumas necessidades pessoais, né? Por exemplo, no seu caso, o controle por um bem maior, pelo Sem outro, né? Pelo bem maior do próprio negócio, né? Do próprio negócio. A pessoa que não faz isso pelo bem do outro deve fazer até por ganância pelo negócio, vamos colocar assim, não tem opção. Você E às não vezes cresce. é muito desafiador, né? Porque você vê ali que poderia, por exemplo, tem vários caminhos, né? Mas tem um que é uma linha reta. Então, aqui eu tô onde eu tô com o objetivo, você já tem o caminho das pedras. É só você ir aqui. Mas aí você vê, às vezes, um colaborador querendo fazer um caminho muito mais longo. E aí você ter que deixar ele tentar esse caminho mais longo. Exatamente. Então, isso é muito desafiador para um líder, principalmente para os mais objetivos. É o que você falou, a paciência tem que ser treinada, A né? paciência para treinar. Mas a gente tem que olhar como se a gente estivesse desenvolvendo um filho. Sabe aquela hora que você deixa assim um filho passear no shopping sozinho, ele acha que ele tá sozinho e tá dominando tudo? É um pouco disso. Você tá por ali, né? E até determinado limite você, obviamente, você permite. Você não vai poder colocar em risco outras pessoas ou o próprio negócio. Mas algum prejuízo financeiro, você fala, bom, vou ter que pagar essa conta, né? Para a custa do aprendizado e dar continuidade dessa relação com essa pessoa, né? E até porque quando a pessoa erra e tem um eventual prejuízo financeiro, essa pessoa ela fica com um senso de dívida, né? A pergunta que normalmente eu faço é, e aí, como é que nós vamos buscar de novo, né? Agora, perdeu, e aí? Temos que buscar, né? Não que ela tenha a responsabilidade de buscar sozinha, não é disso, né? Mas a gente, enquanto organização, o erro vai fazer parte, nós vamos ter que buscar junto essa diferença, né? Então, perder é como se tivesse sofrido um gol, agora precisamos buscar outro gol do lado de lá, né? E aí isso vai criando uma energia um pouco melhor no ambiente para a gente poder lutar os nossos combates, porque a gente passa um terço da vida no escritório, então a gente tem que criar esse ambiente de uma forma que fique também mais prazeroso para as pessoas. Quando eu falo prazeroso, não é confortável, ok? Que se tenha claro, embora a gente esteja no GPTW, lá entre as melhores empresas para se trabalhar, a gente não procura criar ambientes confortáveis, mas sim ambientes desafiadores, mas bons para as pessoas se desenvolverem e fazerem o que elas se propõem a fazer. E esse tipo de ambiente é melhor para as pessoas trabalharem, elas se sentem mais desafiadas, elas se sentem mais empoderadas, mais capazes. E até porque quando elas chegam no resultado e conquistam, aquele yes no final, aquela sensação de foi eu que fiz, não tem preço. E ajuda, assim, mantendo esse ambiente saudável, né? Que a pessoa chega no domingo à noite e fala, nossa, puta, amanhã vou ter que trabalhar, né? E ser diferente, né? Ela chegar animada, a gente vê aqui no elevador, a gente encontra, toda vez que a gente sobe no elevador, encontra algum colaborador de lá, né? E você vê que eles estão tão felizes, tão animados, ou dá horário de sair também, assim, é a mesma vibe ali, né? É isso. E eu passo que você cria esse ambiente, a sua taxa de turnover ali é muito mais baixa, né? Você acaba mantendo mais esses talentos, né? Você dá mais liberdade para eles veem que é um lugar que eles gostam de trabalhar. E hoje a gente vê bastante isso, né? Que não é só o salário, né? Sim. Você dá um salário, você paga melhor que a concorrência, mas se não tiver a cultura, e às vezes eles não sabem medir muito a cultura, né? Mas eles falam, não, eu gostei do jeitão da empresa, fui lá, eu me dei bem com todo mundo. Ou na hora de indicar alguém, eles falam assim, não, eu não vou indicar ele, porque eu acho que não tem a ver com... Então já sente é o perfil da cultura, né? Exato. E eu acho que essa questão que você falou de turnover, eu acho que o ponto também é você entender que tudo acontece e o ganho não é só de não ter rotatividade, porque rotatividade vai acontecer, imagina uma empresa de 800 pessoas, então Sim. isso vai acontecer, mas você entender que você fez aquilo que era possível e aquela pessoa que saiu dali, ela saiu melhor do que ela entrou, né? Por mais que ela às vezes saiu por um motivo pessoal e porque deu o tempo dela ali mesmo, né? Ou porque outras coisas, mas assim, aquele caminho que ela percorreu ali na sua empresa transformou ela como indivíduo, né? Numa pessoa melhor. Eu acho que isso que você falou tem tudo a ver. A gente tem como propósito transformar a vida das pessoas através das tecnologias, né? Da tecnologia. Isso envolve, obviamente, transformar a realidade dos nossos clientes, porque para a gente não tem CNPJs lá, tem pessoas do lado de lá também. Mas antes de mais nada, tem as nossas pessoas aqui, tem os nossos colaboradores, né? Que a gente também precisa estar olhando para a vida dessas pessoas.
E a organização, ela tem essa capacidade de impactar positivamente ou negativamente na vida dessas pessoas. E quando você vai gerando impactos positivos, né, seja com o ambiente, você tem pessoas mais engajadas, mais felizes, que entregam efetivamente mais, né? E até porque na minha tese, eu não acho que as pessoas estão mais disponíveis, né, a dar 1/3 da sua vida por dinheiro. Precisa de algo mais, né? Então, esse algo mais é propósito, tá num time, tá entendendo que tá fazendo uma diferença, que tá num ambiente legal e contribuindo para algo, né? Que tem a ver com a vida dela, com a sua formação. Porque todas as pessoas têm um dom, todas as pessoas têm um talento, seja porque ela acredita em Deus e Deus deu um talento para ela, ou ela escolheu por profissão, né? Na faculdade, fez uma faculdade. Cara, aquela sensação de você estar usando o teu talento para algo e fazendo algo para alguém, né? Meu, de vez em quando eu encontro uns caras que acabaram de fazer implante aqui no elevador também, assim, os caras estão descendo, não cansam aí. Cara, tá mudando vidas, né? Mudou a minha, inclusive, né? A gente consegue impactar vidas, não importa no que a gente esteja trabalhando, não importa no que a gente esteja fazendo, desde que a gente esteja focando do outro lado as pessoas. Tem um ser humano do outro lado, que a vida dele vai mudar para melhor ou para pior, dependendo de como eu atuar naquele ambiente de trabalho. Pode ser um caixa de supermercado, pode ser um médico, ou pode ser uma empresa de tecnologia. Quando a gente consegue conectar as pessoas nisso e você cria um ambiente saudável para que elas possam se desenvolver dentro desse propósito, aí eu acho que a gente tem, de fato, times. Sensacional, hein? Uma pena que tá chegando ao fim aqui, porque isso aqui para nós é uma aula, né, amor? Com certeza. Foi enriquecedor. Só peguei. O pessoal mandou várias perguntas aqui no Instagram. Eu peguei uma que eu acho que eu tenho curiosidade também. De saber quais erros ou o maior erro que você cometeu, que hoje, com a sua experiência, você poderia evitar de isso ter acontecido. Tem algum que você lembra? Bom, acho que tem vários, né? Que numa jornada empreendedora tem muitos erros, né? Eu acho que um dos erros foi ter demorado para começar a treinar. Então, eu fundei a empresa em 2000. Minha parte de treinamento como empreendedor mesmo, eu fui começar em 2006, 2007, quando eu peguei um formulário lá do Prêmio Sucesso Empresarial do Sebrae, perguntando, você faz isso, você faz isso? Eu olhei para aquele negócio, eu nem coloquei lá o formulário para concorrer, porque eu fazia muito pouco daquilo. Eu falei, nossa, gente, como eu tô em relação a gerente de projeto, eu posso estar bem, mas em relação a ser um empresário, liderar pessoas, né, eu tô falhando muito, né? Então, acho que eu começaria a treinar mais cedo, né? Minha empresa passou por muitas dificuldades no começo, inclusive por falta de conhecimento meu. E a gente teve negócios que fracassaram, inclusive por falta de conhecimento meu em termos de escala de produto, que eu demorei para aprender, demorei para ir para o Vale do Silício, né, e entender como é que esses caras fazem produto e escalam, né. Então, os meus arrependimentos têm a ver, na vida profissional, tem a ver com contatos com conhecimentos que eu poderia ter tido antes. Eu poderia ter treinado mais e ter feito mais com menos esforço, né. E na perspectiva pessoal, eu acho que, olhando para trás, aos 50 anos de idade, eu falo isso abertamente, eu abandonei minha família por 10 anos. Eu era aquele cara que saía domingo à noite ou segunda de manhã e voltava sexta-noite, né, para fazer o negócio acontecer, porque os projetos não eram aqui em Maringá. E minha esposa foi uma guerreira, cuidando dos meus filhos e tal. Eu acho que eu não considerei a hipótese de fazer isso mais próximo deles e achei que estava tudo bem, estava no preço. E eu acho que foi um preço muito alto que eu paguei. Tá tudo bem com a minha esposa, meu casamento, com meu filho também, a gente tem uma ótima relação, mas olhando para trás, eu acho que se eu tivesse realmente procurado encontrar um caminho para fazer essa jornada mais presente com eles, com a minha família, eu teria encontrado. Mas na época eu achei que, até minhas referências, né, outros empresários, meu pai também, que trabalhou fora há muito tempo, eu achava isso normal. Mas hoje, olhando para trás, eu não sei se foi a melhor escolha. Eu acho que eu teria encontrado outras alternativas. Isso para nós é muito importante também, né? Que a gente tem um bebezinho, agora eu tô grávida. Exatamente. E é uma coisa que a gente pesa muito, né? A gente
já pensou em ampliar outros lugares, né? Só que aí isso foi tendo um chamado dentro de nós, né? A gente olhar primeiro para o nosso ambiente. A gente está cuidando daqui, está fazendo o aqui bem feito, né? Isso. Para depois pensar em outros caminhos. E até queria te agradecer, Wilson. Não sei se eu já te contei isso, mas quando você foi na consulta, a gente falou ali sobre o transplante e tudo mais, e aí você foi embora. E não deixou a data marcada do procedimento. Você falou assim, não, depois eu vejo. Aí você foi embora. Talvez você nem saiba disso. E aí a Luana, nossa gerente, entrou em contato com você e tal. E aí eu falei assim, Lu, pergunta pra ele, pede um feedback da consulta. Porque eu queria saber, né, o que um grande empresário achou. E aí você falou assim pra ela, não, foi tudo certo. Eu só achei a consulta comercial demais. E isso foi um ponto que me chamou muito a atenção, que mais uma vez, né, que você falou de pessoas e depois eu percebi que talvez a minha conexão com pessoas não estivesse tão forte, eu estava tão preocupada em entregar um bom resultado com o objetivo daquilo que eu fazia, que eu estava esquecendo de que era uma pessoa ali na minha frente que não estava só pensando na técnica do cabelo, ela queria saber muito mais, ela queria às vezes uma liberdade, ou ela queria se sentir bem. Então quando você falou isso também foi algo que mudou muito. Eu acho que a gente tem que estar sempre pronto para ouvir as pessoas, ter feedback, tentar sempre melhorar. E a partir desse momento eu comecei a me conectar mais ali durante os atendimentos e olhar mais não só para o meu paciente, mas para os nossos colaboradores. E eu acho que aí também você, sem querer, exerceu um papel de líder que mudou a minha história a partir daquele momento. Então, chamei o Fabrício e falei, olha, o Wilson falou dos treinamentos do Dale Carnegie, então... Você mexeu com ela, Wilson. Não, mexeu muito. E aí, a partir de então, a gente começou a se desenvolver. O nosso relacionamento, nossa, melhorou muito, né? Sim. Por conta dos treinamentos, porque um começou a entender mais o outro. E isso, com certeza, foi um espelho, assim, para todo mundo que tá ali com a gente. Então, eu queria te agradecer imensamente, não só por estar aqui, mas por essa história. Não, tá bom, eu te agradeço o reconhecimento. Desculpa se foi objetivo demais, né? Mas, normalmente, o pessoal me reconhece, às vezes, por isso, às vezes eu sou muito direto, né? Quando as pessoas me perguntam, porque é muito legal, assim, a gente ter feedback real do nosso negócio, né? Às vezes, na posição que a gente tá, as pessoas tentam ser muito politicamente corretos, e aí a gente não consegue evoluir porque não chega a informação para a gente, né? E eu acho que para você, quando você faz um feedback honesto, né? No amor, ou seja, querendo de alguma forma ajudar, né? Eu acho que as coisas acabam evoluindo positivamente, né? Então, fico feliz de alguma forma ter gerado esse impacto na tua vida. Você gerou na minha também, então acho que ficou... eu costumo brincar, né? O cabelo pro homem é que nem silicone pra mulher, né? A tua autoestima vai lá em cima, né? Eu falo isso porque minha esposa também fez um procedimento estético, né? E ela ficou feliz, e eu acho que eu fiquei feliz proporcionalmente quando eu coloquei cabelo, né? Então, acho que essas coisas vão mexendo com a gente, principalmente quando a gente vai chegando depois dos 40, né? Então, a gente fala, não, acho que ainda tem a gente tem um tempo ainda para olhar pra gente no espelho e falar assim, não, beleza, né? Eu quero olhar com amor a mim mesmo, essa autoestima mais elevada, né? Porque é base para tudo que a gente faz, e você proporciona isso na vida das pessoas, né? Você proporciona essa autoestima, essa força, essa vontade, esse ânimo, né? Principalmente na fase dos quarentão, que é onde a gente começa, na verdade, a se olhar e falar assim, o negócio não está indo para um lado muito bom agora, né? A gente ganhou um pouquinho mais de tempo nessa autoestima, e fiquei muito feliz com o trabalho que você fez. Já indiquei vários amigos, você sabe disso, né? Obrigada. A partir de então, virei teu fã. E parabéns pelo trabalho que vocês executam, parabéns pelo podcast que vocês estão fazendo, de ir além, obviamente, de simplesmente fazer o procedimento que vocês estão fazendo, mas procurar gerar mais valor para as pessoas. Show de bola. Fazendo um comentário, né, disso tudo, né, essa semana eu estava assistindo uma entrevista com várias pessoas de sucesso, bilionários, né, e uma coisa em comum que eu ouvi, né, pedindo dicas deles, né, foi ouvir, escutar. Então, ouça mais o seu cliente, né? Sim. Que nesse caso foi que ela fez, e foi um divisor de águas, né? Então, se ela não tivesse escutado, né, primeiro você teria que ter falado, né? Sim. Precisou falar, né? Sincero. E muitos clientes não falam, né? Muita gente deixa de frequentar seu comércio, sua indústria, e vai no concorrente, né? E aqueles que falam, a gente não escuta, né?
Então, Às assim, vezes fica escutar. bravo, né? Escutar, tira o lado bom daquilo, escutar a nossa família, a esposa, quando vem falar, é difícil, às vezes a mulher gosta de falar bastante, né? Também. Escutar nossos filhos, nossos pais, né? Nossos amigos, nossos colaboradores, né? Então, que se ela tá te dando a oportunidade de melhorar, é porque ela gosta de você, ela quer, isso. né? Quer ver seu melhor, né? E a mesma forma como você dá o feedback para os seus funcionários, né? Então, acho que isso resume um pouco, né, disso tudo, né? Para quem não se importa, é muito mais fácil falar, não, tudo bem, tá tudo certo, não precisa, não, tá tudo ok, né? Uhum. Agora, quando o que a gente aprende ao longo da vida é que aquelas pessoas que realmente se importam com você, elas, como teu pai e tua mãe, né, elas estão ali brigando com você, estão ali te incomodando de alguma forma. Vão falar o que você não quer ouvir. Sim, vão falar algumas vezes o que você não quer ouvir. E, de fato, aí precisa desse escutar, essa escuta ativa, né? Uma vez um empresário falou para mim uma frase, escuta ativa e generosa, né? Para realmente se dedicar a isso, né? A gente não é treinado em ouvir, né? A gente não tem curso de oratório, mas não tem curso de escutativa, né? Então, mas aí a gente precisa nos autodesenvolver, que é algo extremamente desafiador. Porque se aquilo está sendo dito, tem um porquê, né? Não é uma questão de certo ou errado, mas uma questão do porquê aquilo está sendo falado, né? Por que aquela informação está chegando, né? A gente pode se dedicar um pouquinho mais a isso. Eu acho que até porque eu acho que o ato mais generoso que uma pessoa pode entregar para o outro e presentear o outro é com o seu tempo. E não tem tempo melhor que você pode dar para o outro do que emprestar sua atenção, seu ouvir, né? Para essa pessoa, seja qual for a situação. Você está dando tempo, tempo é vida e tempo não volta, né? É o recurso mais caro e precioso. Então, uma escuta ativa é um baita presente para outra pessoa. Perfeito. E aproveitando esse gancho, né, a gente queria agradecer, né? Você disponibilizar um tempo, né? Final de ano, correria, muitos funcionários, né? Muita coisa para tocar. E você aceitou o convite, né? De estar aqui com a gente. Então, muito obrigado, Wilson. E aproveitando que você falou, né, de o politicamente correto, que as pessoas querem ser, conta pra gente um pouquinho, você tá aí com um podcast, né, como que é a ideia desse podcast, chama Na Trincheira, né, e qual que é a ideia, o que você quer trazer? Não, legal, obrigado pela oportunidade. Então, a gente está com o podcast Na Trincheira, para um bate-papo de liderança, e a ideia é de falar como é a liderança na trincheira. E a gente começou com um projeto entrevistando outros líderes, já endereçando alguns assuntos que aconteceu na vida desses líderes que fizeram realmente a diferença. E agora a gente está entrando numa segunda fase do programa, a gente vai pegar temas um pouco mais espinhosos, né? O último que foi lançado a semana passada é a covardia dos líderes quando precisam demitir, né? Porque a tese é muito simples, todas as pessoas são boas, né? As pessoas são capazes e às vezes a pessoa está no lugar errado e o líder não fala de forma objetiva e direta com essa pessoa o que está de errado e muitas vezes deixa essa pessoa para ser removida pelo ambiente até que essa pessoa não aguenta mais ficar naquele lugar e pede demissão, causando sofrimento para essa pessoa, muitas vezes por uma atitude covarde do líder. Então, no podcast Na Trincheira, a gente está destrinchando um pouquinho mais esse assunto e a gente vai tocar em algumas feridas da liderança. Aqueles que quiserem acompanhar a gente nas redes sociais também vai ser muito bem-vindo, mas um papo mais reto e objetivo. Não é para falar só que é bonitinho e funciona, mas para falar no dia a dia como as coisas acontecem, principalmente do que eu já aprendi nessa jornada como líder. Uma ideia super inovadora. Eu nunca vi um podcast assim, então a gente já vai assistir, né, amor? Com certeza. E você tem mais alguma coisa que você quer trazer? Ou alguma mensagem aí para os empresários, novos empresários? Ou aquele que você acha que você pode deixar aí uma marca, igual você conseguiu fazer comigo? Bom, estamos aí com alguns ouvintes, acho que a gente tocou em vários pontos importantes, né? Eu acho que, como eu mencionei no começo, o líder é aquele cara que é pago para cumprir missão, precisa formar gente, precisa, nos desafios que ele tem, seja cultura ou outros projetos, colocar muita força, efetivamente, e intencionalidade. E creio que ele só vai conseguir cumprir suas missões com pessoas. Então, cuidar de pessoas, desenvolver pessoas e desafiar pessoas, né? Vai ser um
algo importante nessa jornada do líder. Sempre pensar que ali do outro lado tem um ser humano capaz, né? Um ser humano, um adulto capaz, que está querendo de fato te ajudar a chegar em algum lugar. E cuidar dos seus vícios, né? Todas as pessoas têm seus vícios, vamos reconhecê-los, vamos diminuí-los para que o ambiente fique mais ok para a nossa equipe. Eu acho que esse seria o fechamento desse podcast de hoje. Perfeito, muito obrigada, Wilson, pela sua melhor moeda hoje, que é o tempo. E a gente só tem a agradecer mesmo, viu? Imensamente. Eu que agradeço, Lorena, Fabrício, pelo convite, bate-papo super rico aqui. Estou à disposição de vocês aí para outras oportunidades também, tá? Gratidão. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.